Olá, boa noite a todos e todas. A honra é sempre minha de participar de eventos pela Ordem Baiana, lugar que eu muito estimo, e aqui aproveito o momento para retribuir as homenagens feitas pela minha querida amiga Tamílide, uma advogada excelente, uma pioneira no direito digital, de quem já ouvia falar muito antes de conhecê-la. E eu só fiquei triste porque ela disse que é para eu deixar no testamento parte da minha inteligência para ela, significa que eu vou embora antes dela, né? Ela sabe que eu posso brincar com essas coisas. Mas, pessoal, antes de entrar no conteúdo, eu também vi na grade muitos profissionais de Salvador, muitos profissionais da Bahia, inclusive alunos foram palestrantes aqui no evento. Eu achei de suma importância a participação local, pessoas falando de temas muito atuais, temas que são debatidos aí fora do país. Eu faço parte de grupos de pesquisa de diversas partes do mundo e fiquei realmente muito feliz, não só com os comentários da minha querida amiga, mas da participação no evento e de ver essa valorização dos profissionais aí da região, né? Porque tem muita gente boa em todos os lugares do Brasil. Nós temos pessoas aí fantásticas, pesquisadores aí que merecem sim a nossa, nós como plateia, né? Merecem nossa atenção. Então, sem maiores delongas, como fala meu querido amigo e professor Marcelo Crespo, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. São poucos slides, prometo, e a ideia é que eu faça apontamentos aqui sobre advocacia 4.0. Evidentemente que em palestras curtas a gente não tem a condição de exaurir, aliás, em evento algum exauriríamos os temas, muito menos em eventos cujas falas são mais curtas como esse, e a ideia é exatamente essa, para que várias pessoas participem e ali demonstre seus conhecimentos, né? Antes de qualquer coisa também, eu farei aqui um disclaimer de que o que falarei a partir de agora, e também o que eu falei antes, não representa a opinião da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e nem tampouco vem de questões internas, de questões sigilosas ou de casos em tese ou casos concretos os quais eu enfrente dentro da autoridade, tá? Então, aqui é o professor Cleorbert falando. Eu tenho vários chapeuzinhos, né? Um deles é o da ANPD, mas aqui o chapeuzinho que eu estou vestido realmente é o do professor e do pesquisador. Sou um apaixonado aí por tecnologia e por direito, né? Venho da tecnologia e fui para o direito depois, e venho juntando essas duas áreas, e repito também as falas dos colegas anteriores, que é uma honra, né, enorme participar do evento ao lado de tantas autoridades, tantas pessoas, tantos pesquisadores aí, tantas pessoas interessadas pelo tema. Então, aqui de maneira breve, eu trago para vocês algumas pontuações sobre advocacia 4.0, inclusive alguns já falam em advocacia 5.0 e alguns até já falam em 6.0. Isso tudo vem de teorias como a da indústria, né? 4.0, onde a gente tem ali automação principalmente em voga nesse meandro de 4.0, como a própria inteligência artificial, a robótica e etc. E, claro, nesse panteão, muitas das coisas que alguns já com certeza falaram durante o dia, a gente tem criptomoedas, a gente tem blockchains. Inclusive, uma das minhas linhas de pesquisa dentro da academia é blockchain, uma das áreas fantásticas também de serem estudadas. Inclusive, há conflitos entre blockchains públicas e leis de proteção de dados. As leis de proteção de dados, elas pedem, por exemplo, exercício de direitos, elas criam, né, novos direitos ali para os titulares de dados, reverenciando um princípio clássico, já clássico, né, da autodeterminação informativa. Então, as pessoas têm, por exemplo, em várias circunstâncias, elas têm o direito de apagamento dos dados, exercendo ali entre aspas, uma espécie de direito ao esquecimento. E como é que a gente concilia uma blockchain pública com o direito ao esquecimento? Eu escrevi sobre isso lá no Jus Brasil. Quem tiver interesse, pesquise meu nome.
e Jus Brasil, que vocês vão encontrar comentários meus nesse sentido, porque é algo que ainda é nebuloso para os profissionais da área jurídica, como uma decisão judicial, por exemplo, terá efetividade frente a uma blockchain pública, cuja natureza é a da imutabilidade dos dados, né? Quem estuda um pouquinho sobre essas tecnologias sabe que essas bases de dados, né, esses bancos de dados, essas chains, esses blocos de dados, essa tradução literal, né, blockchain, é uma cadeia de blocos contendo dados, contendo informações. Nas blockchains públicas e também muitas blockchains privadas, são imutáveis essas informações. A gente utiliza da criptografia para tornar as informações ali armazenadas imutáveis, né? Você não consegue modificá-las e tampouco apagá-las. Então, como é que um titular vai exercer direitos frente a uma blockchain como essa, né? São perguntas que permeiam as pesquisas que eu faço. E isso tem a ver com a Advocacia 4.0, aqui é um convite para que vocês, doutores e doutoras, alunos, profissionais, etc., lembrem também das palavras da Tamílide, né, de que há um despreparo generalizado na área jurídica, principalmente dentro do judiciário. Eu faço coro às palavras da minha querida colega, e, claro, a nossa crítica aqui é uma crítica convite para que vocês pesquisem mais sobre esses temas, para que vocês se preparem mais para o que temos já no horizonte e o que aparece já nesse mesmo horizonte, questões atinentes, por exemplo, a dados sintéticos, pesquisem sobre isso, são as últimas pesquisas que eu venho fazendo. Você, em vez de utilizar dados pessoais, por exemplo, diretamente, você pode criar dados fictícios, por exemplo, para treinar algoritmos de inteligência artificial. Por outro lado, nós já temos cibercrimes, nós já temos crimes digitais e crimes também não digitais sendo perpetrados utilizando dados sintéticos, ou seja, bandidos, né? Eles estão criando pessoas que não existem com dados sintéticos e fazendo utilização desses dados, desses synthetic profiles, né, desses perfis sintéticos, para abertura de contas bancárias, para criação de perfis na internet, para a criação de perfis fake em redes sociais, em redes de relacionamento, e por aí vai. Então, a conversa só começa, né, para vocês terem ideia de quanta coisa tem de novidade. E eu poderia passar a noite inteira falando aqui só de novidades que eu vejo aí nesses grupos de pesquisa, mas acredito que vocês já compreenderam o recado. É necessária essa atualização aí por parte de vocês, profissionais da área jurídica. E indo para o lado da TI, apenas para fechar essa fala inicial, há uma preocupação muito grande de profissionais como eu, da segurança da informação, porque há uma ilusão de que, se você possui conhecimentos de tecnologia, ou se você está numa empresa que possui uma área de tecnologia, automaticamente você sabe ou você possui recursos de segurança da informação. Isso é uma inverdade. As nossas faculdades, elas, quando formam bem formados, formam programadores, formam muitos desenvolvedores, pessoas que que fazem software, né, que criam aplicativos de celular, que criam sistemas, que criam sites na internet. Mas essas pessoas, elas tiveram pouco ou talvez nenhuma disciplina de segurança, menos ainda de inteligência cibernética, por exemplo. Eu vou falar de inteligência logo adiante, eu prometo não falar demais também. Professores amam falar, né? Mas eu vou construindo conhecimento com vocês. Então, muito cuidado quando estiverem fazendo as consultorias de vocês, onde o cliente diz, não, a gente já tem o pessoal da TI aqui, e etc. Mas vocês têm que conferir se aquele pessoal da TI que está por lá, eles realmente são profissionais da área de segurança, se eles foram capacitados em segurança da informação, porque senão não vai adiantar muito dizer que tem essas pessoas lá. Certamente, em muitos dos casos, ou terão que ser contratados novos funcionários da área de segurança, ou vamos fazer uma transferência do risco
para uma empresa terceirizada, ou mesmo contratar também um seguro para a proteção dos dados, né? Depende do apetite de risco, depende da gestão de risco que for feita ali naquele cliente seu, naquela empresa que você trabalha. Então, não se iluda. Mesmo o pessoal da TI, poucos são os que sabem segurança, poucos são os que sabem inteligência cibernética, são duas áreas complementares aí. Mas, enfim, a gente tem aqui no slide Advocacia 4.0, onde uma das premissas mais fundamentais é que você inclui a tecnologia no seu dia a dia, ou seja, na praxis jurídica, usando a inteligência artificial a seu favor. Isso não significa que você, advogado ou advogada, necessariamente vai aprender a programar, vai aprender os pormenores dessas tecnologias, mas que você pode se utilizar dos frutos da inteligência artificial, por exemplo, em sistemas inteligentes que podem diminuir muito a carga de trabalho para você. Você pode utilizar de serviços que são prestados por empresas que otimizam o seu dia a dia, porque uma das grandes máximas de nós programadores, e dizem que filósofo é aquele que muda o que toca, né? E eu digo, os programadores, eles automatizam aquilo que eles tocam, né? A gente tenta automatizar tudo que a gente vê. A gente olha para o mundo e nós queremos transformar aquilo num software para facilitar a vida das pessoas. E vocês têm que descobrir quais são os serviços online, quais são as empresas que fornecem esses serviços que facilitam a vida de vocês. Para quê? Para que vocês tenham mais tempo para pensar, porque muitas das operações, muitas das atividades que vocês enfrentam no dia a dia é retrabalho, é muita coisa que vocês poderiam evitar, porque uma ferramenta de automação já poderia fazer para vocês, para vocês, né? Então, tentem enxergar por esse viés o que seria essa advocacia 4.0, além do autopreparo de você mesmo como profissional, você também tem que ter as ferramentas ideais para que você possa trabalhar da maneira mais otimizada possível, né? Hoje, tempo, como nunca, é dinheiro, né? Aí você tem que ter também skills, ou seja, habilidades, né, em marketing. Claro, marketing digital, principalmente, é a bola da vez. Eu não gosto desse negócio de internet, o pessoal fica dançando. Tudo bem, é um direito seu de não gostar. Só que esse é um universo que propicia o fechamento de muitos negócios. Se você não gosta de dançar, faça algo diferente, mas faça algo que chame a atenção, entregue conteúdo para a sociedade, e a sociedade vai se interessar por você. Eu lembro quando eu tinha 16 anos de idade, e eu tinha pilhas e pilhas de livros, eu não posso ser modesto nesse sentido, eu sempre gostei de ler muito, e eu tinha pilhas e pilhas de livros na minha mesa, porque eu fazia pesquisas em diversas fontes ao mesmo tempo, e certa visita me disse, uma pessoa que visitou a minha casa viu aquilo, né, um computador, um monte de livros, um menino magricelo, nesse tempo eu era magro, né, lá no Maranhão, com meus 16 anos de idade, a pessoa falou, rapaz, você aparentemente gosta muito de estudar, então se divulga, começa a mostrar seu conhecimento, porque ninguém vai aparecer aqui descendo num helicóptero com essas palavras, né? E vai descobrir que você estuda, que você tem algo a entregar, né? Então, a internet hoje, ela propicia isso. Essas questões de não gostar de TikTok, de não sei o quê, vamos dizer, crenças limitadoras, né? O professor até falando coisa de coaching aqui, mas é verdade, são crenças limitadoras, as quais elas nos prendem em certas circunstâncias e a gente não sai das circunstâncias que a gente está porque a gente tem essas crenças, né? Então, comece a repisar nessas crenças e começar a olhar esse mundo digital de outra maneira. E, claro, você vai aprender a fazer isso, vai começar a demonstrar seu conhecimento, vai começar a se vender. Eu, por exemplo, sou o meu próprio produto, né? O que eu fiz foi o que Cícero, lá em Roma, fez, né? Cícero disse que ele seria conhecido pelo primeiro nome dele, que ele não seria conhecido pelo sobrenome da família. Eu, como não tenho sobrenome famoso, tive que fazer isso com o meu primeiro nome, né? Ou seja, tem que ser sinônimo de alguma coisa boa, né?
Ah, falou em Cleorbit, lembra de segurança, lembra de, enfim. Ou se fala em segurança da informação, ah, tem um cara, um tal de Cleorbit, já tem outro cara, um tal de X, porque tem vários profissionais também, eu não sou essa mosca branca, né? Existem vários colegas aí excelentes no mercado também. E, claro, isso dentro do que pede a LGPD, como você casar essas ações de marketing. A LGPD não proíbe, é um mito dizer que a LGPD proíbe envio de propagandas, você só tem que justificar isso, né, fazer isso da maneira que a LGPD exige que você faça. Aí eu já falei que a Advocacia 4.0, que é uma reformulação do papel do advogado, enquanto advogado aspirando o que a tecnologia oferece, usando essa tecnologia em benefício da própria sociedade, ou seja, dos seus clientes, e se vendendo como um profissional atualizado, você vai ter otimização do tempo, aumento da produtividade, redução de custos e melhora na qualidade dos seus serviços. E, não esqueça, você vai ter mais tempo para pensar. Essa que é a grande questão. Você tem mais tempo para pensar, e quanto mais você estuda, você menos precisa pensar em determinadas circunstâncias. O maior medo que eu tive na minha vida foi de ser imbecil, em qualquer circunstância que seja, em relação às mulheres, em relação aos meus pais, em relação à sociedade, em relação ao emprego que eu tenho, entendeu? Eu sempre tive essa grande preocupação. Eu li muito sobre comportamento também, e é isso que eu peço que vocês façam em relação à tecnologia. Vocês não podem ficar afastando a tecnologia, empurrando para a barriga. Ah, um dia eu estudo, um dia eu vejo. Ah, o que eu tenho já está bom, etc, etc. Porque você está deixando de otimizar o seu tempo. Quanto mais você aprende sobre aquilo, mais você vai ter condições de usar aquilo de maneira adequada, né? Mas vamos lá, para eu não explodir demais o tempo aqui também, porque eu vou lembrando de coisas e vou falando para vocês e termino, às vezes, estourando meu tempo, o que não é raro de acontecer. Professor, o que é BPM, BPMS, BPMN? Vocês vão pesquisar a respeito disso, mas eu vou dar os devidos spoilers a respeito do assunto. É algo que eu apliquei no judiciário, é algo que eu fiz cursos, inclusive com um dos maiores profissionais do mundo sobre o assunto, que foi, eu acredito que ainda seja, presidente da Associação Internacional de Gestão por Processos de Negócio, que eu vou já falar sobre. Eu fiz curso com esse cara e também estudei com outros profissionais e me apaixonei pelo tema, e é algo que vai ajudar vocês na vida profissional e também nos projetos de conformidade à LGPD, que não é tema aqui da minha palestra, mas está na moda e eu também trabalho com isso, né? Não custa nada dizer que vai ajudá-los também nessa seara. BPM é Business Process Management, é a gestão ou o gerenciamento, como queira, de processos de negócio. Tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia são atividades rotineiras que podem fazer parte de um processo. Por exemplo, o processo de criar uma petição inicial. Existe um processo que pode estar só na sua cabeça, mas você poderia fazer um mapeamento de todas as atividades que compõem o processo de fazer uma petição inicial. Assim como a gente tem as receitas para fazer um bolo, né? Você pega uma vasilha, unta com manteiga, eu não sei fazer bolo não, tá? Um dia talvez eu aprenda, por curiosidade. Mas você tem várias atividades que levam a um resultado esperado. Professor, mas para que eu vou fazer esse mapeamento dos processos que existem dentro do meu escritório? Por que eu vou fazer mapeamento dos processos que existem dentro da empresa de um cliente meu, inclusive em projetos de LGPD? Porque quando você faz o mapeamento desses processos, você enxerga inúmeras coisas. Você enxerga os recursos humanos empregados para a execução daqueles processos. Você enxerga os data points, os locais onde os dados estão, para que você possa fazer o mapeamento dos dados. Você pode otimizar depois esses processos, ou seja, você desenhou um processo, você tem várias atividades, aí depois você olha para aquele mapeamento que foi feito, aí você diz, olha, cara, essa atividade ela poderia sumir, ela só é burocracia inútil. Eu posso otimizar o processo, diminuir o tempo de fazer algo, ou eu posso incluir novas atividades, se for necessário, ou eu posso
dividir um processo muito grande em 2, ou em 3, ou em 4, a depender da minha otimização, para que eu possa, minha gente, trabalhar de maneira mais célere e com mais qualidade. Eu, primeiro, faço um mapeamento do caos, que é como as coisas acontecem lá onde eu trabalho, e depois eu otimizo isso tudo. E eu posso desenhar esses processos, desenhar graficamente, onde tem uma figurinha simbolizando o início do processo, aí uma outra figurinha simbolizando a primeira atividade, se tem um ponto de decisão, se a pessoa escolher X, o processo vai para um lado, se escolher Y, vai para o outro, usando BPMS. Essa segunda sigla, que significa Business Process Management, aliás, Business Process Modeling Notation, é a última sigla, desculpa, eu estou com o slide aqui, está invertido, é BPMN, tá? Essa última sigla, Business Process Modeling Notation, notação de modelagem de processos de negócio, que vocês vão pesquisar a respeito, e é muito tranquilo de ser feito isso, e eu vou fazer esses desenhos dos processos para que outras pessoas possam aprender como é que é o processo com mais facilidade, você facilita a vida de novos funcionários, você leva esses processos desenhados para a alta gestão, para vocês melhorarem esses processos, e por aí vai, além de fazer um levantamento de tudo aquilo que vocês precisam em projetos, por exemplo, de proteção de dados. E essa sigla do meio, BPMS, é Business Process Management Systems, são sistemas que vão lhe ajudar nessa gestão de processos corporativos. Então, a gente mapeia aquilo que a gente faz, inclusive em nossos escritórios, para que a gente possa ter uma visão realmente de tudo que a gente faz e possa melhorar como essas coisas são feitas. Isso é um dos recados que eu deixo com esses paradigmas que eu trago nesse slide. O que mais? Aí sim, a gente tem outra ferramenta muito boa nesse contexto, que é a governança de dados, que eu não vejo tanta gente falar a respeito, o que é uma tristeza, na minha opinião. É muito mais fácil você fazer projetos de LGPD ou ser um advogado 4.0, se você utiliza tanto isso aqui quanto governança de dados. O meu nariz começou a encher o saco, alguma coisa aqui está enchendo o saco da minha rinite, mas vamos lá. Você tem vários itens dentro da governança de dados. Nesse slide mostram apenas alguns desses itens, mas antes de eu falar dos itens, eu já explico para vocês que fazer governança é você acompanhar aquilo que existe ao seu redor, para que você tome decisões com base naquilo que você tem ao seu redor, e modificando também aquilo que você tem ao seu redor. Nesse caso aqui, a preocupação são os dados, em sentido amplo, não somente dados pessoais. Mas, se você faz a governança de dados em sentido lato, você faz também a governança automaticamente de dados em sentido estrito, que são os dados pessoais. Então, dos vários itens, por exemplo, a gente tem Regulatory Compliance, conformidade regulatória, você pode, fazendo a governança, facilitar a sua vida em relação à conformidade às leis, como a LGPD. Você faz gestão de riscos, você faz levantamentos daquilo que você precisa proteger e quais são as medidas necessárias para que você consiga proteger aquilo. Você tem levantamentos de processos relacionados a esses dados, e a gente falou agora sobre gestão por projeto de negócio. Políticas podem nascer frente a esses dados. Políticas quais? De tudo, gente. Política de acesso, quem é que pode acessar os dados? Política de modificação, quais são os setores que podem modificar esses dados? Quais são os dados que são públicos? Quais são os dados que são internos? Quais são os dados que podem ser acessados via VPN? Quais são os dados que só podem ser acessados por 3 pessoas dentro da empresa? Isso é uma política chamada de política de classificação dos dados, que você só faz depois que você descobre quais dados você tem, quais dados existem lá no seu ambiente, no seu contexto. E isso é o quê? É governança de dados. MDM é Master Data Management, gestão de dados mestres. Eu não vou explicar aqui o que são dados mestres. Pesquisem depois, mas os dados mestres são os dados principais para você fazer gestão dentro de uma corporação, e você faz a gestão deles também. Tecnologias envolvidas, essa questão de data quality, aí embaixo, a qualidade dos dados. Você precisa ficar monitorando se os dados têm qualidade. Para quê?
para você mesmo, porque você não pode trabalhar com dados que não tenham qualidade, eu vou explicar por que já já. E segundo, porque há pessoas interessadas na qualidade desses dados. Sejam outros funcionários dentro da empresa, sejam pessoas de fora da empresa, como os titulares de dados, que têm dados deles dentro da sua empresa. A gente não sabe que lá pela LGPD, os titulares de dados têm o direito de acessar os próprios dados, inclusive de exigir a retificação desses dados. Então, eu tenho que dar essa qualidade, é uma exigência da LGPD, eu não posso ficar armazenando dados incompatíveis, dados desatualizados, e nem tampouco deixar que acidentes aconteçam com esses dados. Aí o fulano tem lá na base de dados da empresa dado XYZ e descobre que os dados foram alterados lá de maneira acidental ou proposital, pode ser que um hacker tenha invadido lá e alterado esses dados lá e colocou lá um xingamento no lugar do sobrenome da pessoa. Isso vai gerar dissabores para a pessoa, vai gerar dissabores para a empresa e etc. Inclusive, na governança de dados tem algo interessante que não está aí no slide, que é chamado de linhagem de dados. A linhagem de dados é uma ferramenta de outra ferramenta maior, que é a governança de dados, que ela fica monitorando todo o ciclo de vida do dado. O dado chega na empresa, o dado chega num setor da empresa, vai para outro setor, vai para o banco de dados da TI, é consumido por outro setor, ou seja, tem todo um ciclo de vida do dado até quando ele morre. O morrer pode ser o apagamento, ou mesmo ele pode ir para uma base, um arquivo, né, um archiving. Ele pode ficar ali, ele não morre, mas ele fica desativado ali no arquivo. Todos esses lugares onde o dado passou, ele pode ter sofrido alterações. E a linhagem de dados, ela monitora o ciclo de vida e monitora todas as alterações. Com isso, facilita demais a vida das pessoas que lidam com proteção de dados, inclusive para fazer mapeamento dos dados, inclusive para fazer mapeamento das atividades ou operações de tratamento de dados, etc. Beleza? Aqui é algo que é a minha grande paixão, né? Das várias, eu sou apaixonado por várias mulheres, eu digo no sentido científico, claro, né? Eu tenho vários amores, um deles é a Intel, a Intelligence. Eu fui aluno e hoje sou professor dentro das ramificações da Escola Superior de Guerra, e lá nós estudamos e também ensinamos sobre inteligência. E inteligência no contexto das Forças Armadas é também inteligência no contexto corporativo. É você tomar as decisões mais adequadas possíveis com base em dados. Esse cara aqui, ó, esse advogado 4.0, ele precisa utilizar as informações que ele possui, inclusive as que ele possui, né, dentro dos âmbitos ali do seu escritório, as petições antigas, os dados dos clientes, ele também precisa utilizar os dados fora do escritório, ou seja, as decisões judiciais, aí a gente tem jurimetria, que vocês com certeza tiveram palestras sobre isso, eu olhei na grade aqui. Você tem OSINT, Open Source Intelligence, vocês têm que aprender sobre isso, como fazer consultas em bases de dados abertas, inclusive do judiciário. Para quê? Para que vocês possam se utilizar dessas informações da melhor maneira possível e tomar as decisões mais acertadas possíveis. A partir de hoje, ninguém mais que tenha assistido isso, e se assistir amanhã, né, porque deve estar sendo gravado, ou se assistir daqui a 1000 anos, a partir do momento que você está me ouvindo falar, você está proibido de tomar decisões pelo calor do momento, principalmente decisões que vão afetar os destinos da sua vida. Eu não estou brincando, não. Vocês têm que pensar a respeito das decisões que vocês vão tomar, e a gente só pensa direito se a gente faz um levantamento de dados prévio. Eu vou comprar um ventilador, eu tenho que fazer um levantamento sério de quem vende, quais são as marcas, quais são os preços, quais são as garantias, quais são as voltagens daquele ventilador, qual é o ambiente que eu vou colocar aquele ventilador. Professor, mas dá trabalho? Claro. É por isso que as pessoas pagam as outras, porque dá trabalho, senão elas mesmas fariam, né? Então, quem fizer isso direito vai conseguir esse dinheiro lá. Dá trabalho, mas dá resultados também. E as ações de inteligência, pessoal, se consistem nisso.
Existem nas Forças Armadas, nas agências de inteligência, como a ARDIN, como a NSA, National Security Agency, existem profissionais que eles são capacitados apenas em coletar informações, tanto na internet quanto no mundo real, no mundo que nos circunda. Aí eles coletam as informações que são necessárias, aí eles levam essas informações para outras pessoas, que são os analistas de inteligência. E a minha formação é em análise de inteligência. E esses analistas de inteligência, eles vão pegar aquelas informações coletadas, eles vão estudá-las, eles vão fazer o que for necessário com essas informações, por exemplo, agregar com outras informações, fazer filtros para filtrar apenas aquilo que interessa, e eles vão gerar um relatório que é entregue para alguém que toma decisões. Por exemplo, o presidente da República quer andar de moto lá em Santa Inês do Maranhão, que foi onde eu nasci. Só um exemplo. É claro que as forças de inteligência ao lado dele vão fazer um levantamento, todos esses passos que eu disse para vocês, e vão chegar com um relatório lá dizendo, olha, pode ir que está tranquilo, está favorável. Não é nem para eu estar mostrando minhas digitais para a câmera, que hoje em dia é um risco isso também, mas vamos lá. A minha câmera não tem essa qualidade toda, ainda bem. Mas esse presidente vai tomar uma decisão com base em dados. É isso que eu estou propondo para vocês. Vocês não podem, a partir de hoje, tomar decisões apenas no achismo, inclusive em relação aos próprios clientes de vocês. Claro que eu poderia falar mais sobre isso. Mas um exemplo, para ficar mais didático. A Alemanha ganhou do Brasil na Copa de 7-1, porque os alemães usavam ciência de dados junto com Intel, com inteligência, para fazer o mapeamento de todos os nossos jogadores. Tudo era feito ali quase em tempo real. As decisões tomadas pelo técnico da seleção alemã eram feitas quase em tempo real, porque eles tinham as informações levantadas, as decisões eram acertadas, não eram decisões com base em achismo. Beleza? Meu tempo já está se esgotando, e, claro, aqui eu poderia passar dias e dias a fio, porque é uma das áreas que eu mais estudo, que é a da segurança digital. Professor, lá no começo você disse que o advogado agora tem que estudar tecnologia, usar a tecnologia a favor dele, a favor dos clientes dele e da sociedade. Claro, o uso da tecnologia nos leva a ter a tal insegurança digital. E o convite que eu faço é que vocês leiam fascículos como os emanados pela NPD e também do CERT.br. Coloquem aí, cartilha de segurança na internet do CERT.br. Coloquem na busca, vocês vão achar esse tipo de material. E, repito, aqui eu poderia falar sobre diversos exemplos onde você é o alvo. Só para fechar minha fala, existe algo chamado engenharia social, que talvez muitos de vocês conheçam, e junto com a engenharia social existe a espionagem industrial, que é quando, por exemplo, concorrentes, eles fazem levantamento, ou seja, intelligence, contra você. Um advogado começa a estudar o escritório concorrente, ele começa a fazer raspagem de dados, ele começa a se utilizar de técnicas de Intel para concorrer melhor com aquele escritório, ou mesmo para sabotar as ações, entre aspas, inimigas. A gente tem hoje deepfakes, a gente já tem casos de inteligência artificial que aprende a voz das pessoas, o sotaque das pessoas, e onde pessoas já sofreram dissabores porque atenderam uma ligação. De um lado estava um robô, entre aspas, né, uma inteligência artificial conversando com a pessoa, e ela achando que era um ser humano real ali. E negócios já foram feitos de maneira fraudulenta, usando esse tipo de personagem sintético. Lembra que eu falei dos synthetic data, dos synthetic profiles, dos perfis falsos criados com dados sintéticos, dados de pessoas que não existem? A inteligência artificial, infelizmente, também é utilizada para essas maldades, para esses crimes. Então, descubra, fazendo uma gestão de riscos séria, o que é que mais merece ser protegido no seu dia a dia, inclusive você mesmo, né, se for o caso. Ou seja, descubra quem é que tem um alvo nas costas.
qual é a pessoa na empresa que você trabalha, ou no escritório que você trabalha, ou se é você mesmo, que se ela for atingida por um ataque, isso vai ser muito danoso para aquela empresa, para aquele escritório. E aplique as medidas de segurança necessárias. Isso é um resumo aqui que eu tento fazer do que seria gestão de risco. Você tem que descobrir aquilo que você tem que proteger, você tem que descobrir quais são as ameaças que podem atingir aquilo que você pretende proteger, e você tem que aplicar medidas de segurança necessárias para dar um grau de segurança aceitável, porque não existe segurança 100%. Você chega num grau de segurança aceitável, né? E que você revisa de tempos em tempos para ver se ele ainda está aceitável, porque as coisas mudam e a segurança vai ter que ser mudada também. Eu espero ter trazido aí alguma novidade para vocês. Vendo o peixe aqui, né? Tá aqui meu site oficial, inclusive meu Instagram é esse aí. E algumas de minhas obras eu tenho mais do que essas, mas algumas delas que eu deixo aí para registro. Inclusive o último é sobre conformidade à LGPD. É esse último livro aí, que é o que eu chamei de manual de conformidade, onde eu dou todo o passo a passo aí para quem tem interesse em aprender mais, ou aprender mesmo do começo, como fazer adequação, como fazer compliance em LGPD em instituições tanto públicas quanto privadas. Então, é isso, minha gente, eu espero ter satisfeito o tempo, acho que eu avancei um pouquinho, e também a espera de vocês aqui para a minha fala, tá? Mais uma vez agradeço ao convite do Leandro, uma pessoa que eu admiro demais também, um profissional excelente, pesquisador, e a Tamílide em especial, e a todos os demais organizadores e a vocês que me assistem agora ou depois de maneira gravada. Fiquem bem, até a próxima vez.